Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje, galera, a gente vai falar da bela sacudida que o cenário político teve desde o dia 9, né? Se você não mora embaixo de uma pedra, você sabe exatamente do que eu tô falando. E se você ainda tá meio perdido, não sabe o que rolou, eu tô falando da bomba que caiu direto no colo do Brasil, que foi o anúncio do Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, de que ele passaria a taxar alguns produtos brasileiros em 50%. Por que eu digo alguns? Porque alguns já estavam taxados e vai ser aplicado taxa de 50%, outros já estavam taxados e não vão ser taxados, enfim, alguns produtos. Agora, aliás, eu tenho que tomar um certo cuidado, né, nas palavras, porque quando eu falo bomba, pronto, né, as pessoas já vêm me perguntar se vai cair um míssil em Xique-Xique, Bahia, e eu já esclareci pra vocês que não, né, o Brasil não vai entrar em guerra nenhuma, pelo menos nenhuma guerra militar, não vai se envolver militarmente em nenhum conflito, pelo menos não é pra isso que tá caminhando, né, a história, mas a gente vê aí que os conflitos eles não são apenas militares, né, eles podem muito bem ser tarifários, muito bem ser por meio do hard power, do outro lado do hard power, né, já falamos sobre hard power aqui, mas basicamente existe o soft power, né, aquele poder brando, um poder de influência cultural, de influência até diplomática, enfim, que um país exerce sobre o sistema internacional, e a gente tem o hard power, que é a pancadaria franca, né, as sanções, né, as barreiras econômicas que são impostas a outro país. Então a gente vê aí o uso do hard power não por meio das vias militares, mas por meio das vias econômicas, né? E nesse caso, né, o Trump resolveu mirar no Brasil. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto hoje, eu vou explicar mais ou menos pra vocês o que rolou. Eu vou trazer algumas reportagens também pra me ajudar a contar essa história pra vocês, mas antes, não posso deixar de lembrar pra você se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, ativar o sininho, e caso você queira patrocinar o meu trabalho de forma mais direta e ter acesso a conteúdos exclusivos, o link pro nosso Apoia-se tá aqui embaixo, beleza? E caso você queira ter benefícios exclusivos aqui no YouTube, você pode se tornar um membro do canal. Beleza? Bora, galera! Gente, a decisão do Capitão América depois de cair num balde de Cheetos tá dando o que falar, né? O Trump vai atingir diretamente as exportações brasileiras e tá prevista para ter início agora no dia 1º de agosto. Assim, eu tô gravando isso no dia 17, né? A gente tem 2 semaninhas aí até entrar em vigor. Gente, 2 semanas pro Trump é tempo pra caramba. Entendeu? É uma vida. A rapidez que as coisas estão acontecendo. Pô, rolou uma guerra no Oriente Médio em 12 dias. Entendeu? E a gente tem 14 até o início de agosto. Então, não dá pra saber se isso vai ser de fato imposto. Principalmente porque o Brasil está fazendo negociações, está fazendo ali um arranjo diplomático para negociar essas tarifas, né? Apesar do Trump ter dito recentemente que não queria negociar com Lula, isso não significa que as pessoas que representam os Estados Unidos na política externa e que as pessoas que representam o Brasil na política externa não estejam conversando. Porque os líderes de Estado, né, os presidentes nesse caso, não são os únicos agentes diplomáticos que debatem esse tipo de coisa. Na verdade, muito pelo contrário. Eles normalmente só chegam com propostas já prontas uns pros outros. Então, isso é um ponto principal, né? E o mais interessante é a forma como tudo isso das tarifas foi comunicado, né? Foi através de uma carta pública endereçada ao presidente Lula. E assim, gente, tem muito que a gente falar sobre essa carta. A carta foi extremamente mal escrita. A carta foi extremamente quase que improvisada, assim, sabe? Dá pra ver que aquilo ali não foi muito bem pensado, que aquilo ali não foi escrito por um diplomata, que aquilo ali não foi escrito por uma pessoa alfabetizada. Não, tô brincando. Mas não parece mesmo. Não parece que foi uma pessoa alfabetizada em inglês que escreveu aquilo. E na carta, gente, a gente tem um ponto principal, né? Um ponto que eu acho que supostamente teria sido o que motivou o Trump a escrever essa carta e a taxar o Brasil. Nessa carta, ele justificou a elevação das tarifas como uma retaliação à investigação, né, que está sendo feita pelo STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, gente, ai que ranço, mas eu vi ele dando entrevista pra algum lugar, ontem, que ele chorou, que ele surtou, que ele colocou... Vocês viram isso? Ele surtando? Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Tinha que ser pra CNN, né? 2 meses depois, eu me reúno, que é uma política privativa minha, para fazer crime eleitoral. Presidente, deixa-me... Aí, ó, presidente. Por que tá chamando ele de presidente, cara? Postar o Banco do Brasil, o rombo do ano passado, de 14 bilhões de reais. O previ deles, pô. É assim tá o Brasil, pô. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, p***! Que golpe! Presidente, que perdão. golpe é esse? Tem tropa, sem armas.
Mas você tá bravo? Não fique bravo, pelo amor de Deus. Enfim, gente. Basicamente, o Trump, ele dá 2 motivos principais pra essa taxação do Brasil, né? Que seria, em primeiro lugar, a tentativa de prisão do presidente Jair Bolsonaro pelo nosso Supremo Tribunal Federal e esse cerceamento que o judiciário brasileiro, né, que o mesmo órgão teria feito das redes sociais americanas no Brasil. Então, aquele bem discurso beirando a censura, sabe? E ele também fala sobre o fato das tarifas não serem recíprocas, né? Que não existe reciprocidade no nosso relacionamento. Mas vamos lá. Alguém tá falando aqui que o Bolsonaro monarcou. Sim, o Bolsonaro monarcou. O que eu vou abrir a carta aqui pra vocês. A gente ver aqui juntos. Meu Deus, qualidade tenebrosa. É só pra gente ter aqui o visual. Isso aqui, gente, primeiro, olha aqui a estética de algumas palavras em caps lock. Isso aqui é a estética do Trump. O Trump tuita exatamente assim. Mas enfim, ele coloca aqui, ó, the trading relationship with Brazil. Ele coloca free elections, free speech, right of Americans. Eu não vou falar nada. Nossa, eu vi inclusive eu acho que foi na CNN também, uma matéria super falando assim, que um juiz estadunidense tava falando que o Brasil tá descumprindo a lei estadunidense. Sim, porque a gente tá seguindo a lei do Brasil. Tonto. É uma imbecilidade, sabe? É uma coisa assim que você nunca imaginou que você ia ter que falar. Tipo, olha, então um juiz brasileiro não tem que seguir a lei dos Estados Unidos, sabe? É muito bizarro isso. Enfim, aí aqui ele fala do Jair Bolsonaro. O que eu acho? Isso aqui, ó, esse primeiro parágrafo que ele fala do Bolsonaro, enfim, fala que o que tá acontecendo com ele é uma caça às bruxas, enfim. Isso aqui foi só uma desculpa que ele precisava. Ele só precisava de uma desculpa pra não ser completamente... Eu tô pensando na palavra em inglês, mas é tipo unhinged, sabe? Pra não ser completamente maluco, pra não ser completamente violador da soberania brasileira, ele precisava de alguma desculpa. E a desculpa que ele arrumou foi dada pelos filhos do Bolsonaro, essa suposta caça às bruxas que tá acontecendo, né? Qual que é a real preocupação do Trump? Primeiro, acho que esse segundo parágrafo que fala, né, é o segundo ou terceiro, desculpa. E do Brasil, tecnicamente, taxar os Estados Unidos mais do que os Estados Unidos taxam o Brasil. Mas não é que taxa mais, é que exporta mais. Então é natural que exista uma diferença aí. E aí, para além disso, né, a gente tem um outro ponto que é muito importante aqui, que é o BRICS. Não está na carta, mas essa história do Brasil liderar o BRICS, essa história do Brasil ser um dos encabeçadores da desdolarização do Sul Global, né, do Sul Global parar de utilizar o dólar como moeda principal, tudo isso, galera, vai incomodar os Estados Unidos, vai prejudicar os Estados Unidos, e eu acho que é exatamente nesse ponto que o Trump quer pegar. Ele quer enfraquecer aqueles que estão tentando se virar sem ele, porque os Estados Unidos hoje só se mantém o país mais poderoso do mundo porque ele tem muita gente dependendo dele. E seja por empréstimo, seja pelo dólar, seja por ações militares, enfim. Então ele tem grande parte do sistema internacional na mão dele e o Trump sabe disso. Por isso que ele usa essas tarifas como forma de barganha. Ele pega essas tarifas e fala assim, olha aqui como eu estou destruindo a economia de todo mundo. Se você não fizer a minha vontade, a sua vai ser a próxima. Entendeu? Essa é mais ou menos a lógica. E ele também faz uso do militarismo quando é necessário, como foi visto, por exemplo, com o Irã, sabe? De tipo assim, se você não fizer a minha vontade, parar de enriquecer urânio, você vai apanhar. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí o último ponto a gente teve aquela história toda do Alexandre de Moraes com o Elon Musk, que não sei o que, o Elon Musk depois deu pra trás. E aí eu acho que é mais uma birrinha nesse caso, do que eu acho que é mais um motivo. Ele precisava de mais um motivo. Se os outros não fossem suficientes, tinha esse. E é claro, é prejudicial. Os Estados Unidos não querem a regulação das redes sociais. Não quer que as redes sociais sigam nenhuma lei, porque não seguindo leis, isso beneficia a extrema-direita. E se beneficia a extrema-direita, beneficia ele também. Entendeu? Só que assim, é mais do que isso. É quase uma coisa meio quinta série. Não é só a parte política e estratégica que, claro, eu acho que o Trump leva em consideração, principalmente sendo muito bem assessorado. Mas eu não acho que a prioridade dele é ver os amigos dele bem. Que os amigos dele não sejam prejudicados, entendeu? Nesse caso do Elon Musk, por exemplo, eu acho que é o melhor exemplo que a gente consegue dar nesse caso. O Musk perdeu muito dinheiro no Brasil. Não ter estado no Brasil foi o quê? 40 dias? 45 dias? Por que ele perdeu muito dinheiro? Porque
é um grande público. E não é... E foi só por isso que ele voltou pro Brasil, gente. Foi só por isso que ele deu o braço a torcer. Porque ele tava perdendo dinheiro. E o Trump, ele não... Além de não querer essa regulação por motivos políticos, ele também não quer porque ele vai... Eventualmente, se regula, se faz certo, se segue a lei, os amigos deles vão ter que dar pra trás. Eventualmente, o Mark Zuckerberg vai ter que dar pra trás de uma política que ele quiser implantar. O Musk, mesma coisa. Então é foda. É foda. A gente teve até recentemente, quer ver, ó? Ele teve uma tretinha com o Bezos. Não ele especificamente, mas a mulher que fala por ele falou sobre isso. Calma aí. Não, isso foi em abril, gente. Eu achei que era mais recente. Foi final de abril. Mas basicamente a Amazon ia ter uma política de colocar no preço das coisas. Então se o preço tava tipo... Tá aqui o preço, tá? Tá menos 50. Vamos supor que isso aqui é R$50. Se tá R$50, ele ia mostrar quanto ia ser o preço com e sem as tarifas. E o Trump ficou meio puto, entendeu? Falou que era antipatriótico, falou que era não sei o quê. Mas acho que já se resolveu isso e nem foi aplicado. Você acha que o BRICS vai ficar mais forte com isso? Gente, sim. Ó, pensa só. O que o Trump tá fazendo é uma estratégia de isolacionismo. O que ele tá fazendo é ele fazer inimizade com o mundo inteiro para beneficiar os Estados Unidos. É isso que ele tá tentando fazer. Martini, por que isso é benéfico para os Estados Unidos, por fazer inimizade com o mundo inteiro? A inimizade é só a consequência do que ele aplica. O que ele aplica? Ele aplica tarifas para que o que vem de fora fique caro, então as pessoas comprem mais o que é produzido nos Estados Unidos. Então isso por si só já beneficia a industrialização nacional, mas ele também dá a prerrogativa de que a sua empresa pode ser brasileira, mas se ela produzir aqui nos Estados Unidos com produtos americanos, vai ficar mais barato. Então, às vezes, vale mais a pena para a empresa se mudar para os Estados Unidos, se ela tem um público muito grande lá, vale mais a pena ela se mudar para os Estados Unidos e produzir lá, porque os custos disso vão ser menores do que os custos que ela teria com a perda de vendas com as tarifas. Mas qual que é o resultado disso na prática, que a gente tá vendo? Os Estados Unidos formando inimizade com o mundo inteiro não querendo olhar pra cara dos Estados Unidos, não querendo pisar lá. Os outros países que estão tendo cabeça, a galera do BRICS, a galera do Sul Global, virando e falando assim, gente, se vocês vendiam pros Estados Unidos, vem vender pra mim que eu quero. E fechando novas parcerias comerciais com países que eles antes não faziam, pra suprir essa falta que os Estados Unidos faz no mercado, ou que o mercado dos Estados Unidos faz pra eles, né? E aí, nesse meio tempo, aplicando a desdolarização, então os países cada vez mais utilizando suas próprias moedas e não o dólar, o que também enfraquece os Estados Unidos, querendo ou não. Vamos supor que, sei lá, um país extremamente taxado, como foi o caso da China, por exemplo, que a tarifa, se não me engano, nos Estados Unidos chegou a 245%. Pô, a China tá tarifada em 245%. Uma pessoa que tinha fábrica na China não vai mudar para os Estados Unidos, vai mudar para a Índia. Muito mais barato, próximo de região, vai conseguir os mesmos fornecedores e vai ter menos tarifa. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá apenas fazendo o resto do mundo inteiro se incomodar com os Estados Unidos, mudando a sua forma de fazer negócio, e tá incomodando a galera com o objetivo de que a galera faça mais negócio com ele, vá pro país dele, mas tá tendo exatamente o sentido contrário. Entendeu? Porque aí o que acontece? Até pra galera que produz lá nos Estados Unidos, gente, os Estados Unidos não tem matéria-prima. Então, tudo vem de fora. Igual eu falei, os minérios vêm de fora, o petróleo vem de fora, os peixes vêm de fora, algodão e tal. A fruta vem de fora, tudo vem de fora. Carne vem de fora. Aí, com exceção de frango, eu acho. O resto, a maioria é importado. O que vai começar a acontecer? Até pra galera produzida nos Estados Unidos vai ficar caro. Por quê? Porque não tem matéria-prima. Porque tem que importar matéria-prima. Só que os países que exportam a matéria-prima estão o quê? Taxados. Entendeu? É foda. Mas sim, por isso eu acredito que o BRICS vai se fortalecer. Ai, gente, sabe o que eu escuto toda vez que o Trump abre a boca? E só pra quem assiste os países fofocando vai entender essa. É exatamente isso que eu ouço. E aí tem um outro ponto, né, que a gente dá pra trazer aqui, que eu vi poucas pessoas falando sobre. Vocês lembram da invasão do Capitólio? 6 de janeiro de 2021? Aquilo foi um dia simbólico politicamente para os Estados Unidos, assim, foi no dia que confirmaria a vitória e posse do Biden, né? E foi um pack, assim, de centenas de apoiadores do Trump que chegaram lá com ódio depois de
2 meses ouvindo que as eleições foram fraudadas, enfim, stop the counting e tudo mais. Isso nunca foi provado, né, obviamente, e foi desmentido depois pelas principais autoridades estadunidenses. E aí, isso deve lembrar vocês de alguma coisa. Isso não é à toa. Tentou-se seguir o livrinho. Houve uma tentativa de seguir o livrinho do Trump. Não sei por quê, porque não deu certo, né, mas tudo bem. Mas por que eu tô falando disso? Pra voltar no primeiro ponto que eu falei aqui, que eu acho que muito importante também a gente levar em consideração. Eu não acho que o Trump liga pro Bolsonaro. Eu acho que ele liga pro que o Bolsonaro representa. Porque o Bolsonaro é muito alinhado com ele politicamente, ideologicamente. A invasão do Capitólio, a invasão do 8 de janeiro, a ideia das fraudes nas eleições, sabe? As ocupações do pessoal bolsonarista, tudo isso é muito similar um com o outro. E aí eu acho que o Trump, ele vê no Bolsonaro uma coisa meio: se este cara for preso, eu sou o próximo. E eu acho que ele vai ser o próximo? Não. Infelizmente, gente, eu acho que o Trump não vai preso. Eu acho. O Trump não vai preso. Ele vai morrer antes de ser preso. Talvez isso seja realidade com o Bolsonaro também, mas enfim. Aí eu sou um pouco mais esperançosa nesse sentido. Mas o Trump, ele olha pro Bolsonaro como uma figura meio, obviamente, inferior, mas meio espelhada. Sabe? Tipo assim, putz, tudo que eu fiz, esse cara faz. Tudo que eu faço é parecido com ele. Se ele se ferrar, eu tô na merda. Isso. E era exatamente essa lógica, era exatamente essa ligação que o Trump queria. Ele queria algo pra... Deixa eu me agarrar nisso pra eu poder taxar o Brasil ainda mais, porque eu estou em déficit com eles. Deixa eu ter alguma coisa pra me agarrar. E aí os filhos do Bolsonaro foram e deram exatamente o que ele queria. Exatamente o que ele queria. E aí eu não tô dizendo que eles levaram provas, eu não tô dizendo que eles levaram... Não, porque não existe. Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. As provas dizem exatamente isso, né? Inclusive a gente fez já um vídeo sobre o julgamento no STF e tudo mais. Eu acho que o que eles levaram foi uma explicação. Foi uma desculpa. Foi assim, ó, se você falar isso aqui, se você fizer isso aqui, se você falar com esse público, você vai conseguir exatamente o que você quer. Por quê? Porque eles sabiam como fazer? Porque é o público deles. Porque foi assim que eles foram eleitos, pra início de conversa. E eu não vou nem entrar no mérito aqui de que isso é um lesa-pátria bizarro, que isso é um deputado brasileiro tentando trocar a liberdade do pai golpista pelo bem-estar econômico do Brasil, do próprio país. Eu não vou nem entrar nesse tópico, assim, nesse lado. Mas ter um deputado brasileiro, mesmo que filho, né, do Bolsonaro, apoiando isso, fazendo vídeo, divulgando vídeo, falando inglês porco, pra poder falar, nós brasileiros estamos... Isso dá muita credibilidade. Porque não dá pra gente. A gente conhece o Eduardo Bolsonaro. A gente sabe que ele é filho do Bolsonaro. A gente sabe que ele é um imbecil. Não sei se foi o Eduardo, se foi o outro lá, o Bananinha. Enfim, não sei. Eu sei que isso dá credibilidade pra quem olha de fora, não tem o contexto e olha pra isso e fala, então os políticos brasileiros estão se articulando e o negócio tá feio, entendeu? Isso dá, inclusive, e aí eu já vou entrar em outro tópico, tá? Mas vocês vão ter que me acompanhar nessa minha viagem aqui. Isso dá, inclusive, uma prerrogativa pra ações que invadem a nossa soberania de outras formas, como o Trump tentou fazer, por exemplo, com o PCC. Não sei se vocês se lembram disso, mas o Trump queria declarar o PCC uma organização terrorista. E vocês sabem exatamente o que os Estados Unidos faz com países que abrigam organizações terroristas, né? Então, não é a primeira vez que ele tenta sucatear a soberania brasileira, enfim. Não é a primeira, com certeza não vai ser a última. Com esse apoio do Bolsonaro, assim, dos bolsonaros, isso só piora. Ele só tem mais prerrogativa pra fazer isso. E é claro, isso é completamente antipatriótico, né? Colocar os Estados Unidos acima da gente, colocar a soberania deles acima da nossa. Meio que óbvio. E aí, gente, saíram ainda mais exemplos, né? Eu nem ia falar disso nesse vídeo, mas já que estamos aqui, a última bomba, né? Ó, Trump quer investigar o PIX, Trump contra PIX, Estados Unidos cita PIX como exemplo de decisão que prejudicou os americanos. O Brasil também parece se engajar em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando a favorecer seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. Entendeu? Ele só quer que, tipo assim, a gente use o WhatsApp Pay pra pagar taxa, o PicPay pra pagar taxa. A PIX sem taxa não pode. Por quê? Porque aí a taxa não vai pros Estados Unidos, né? Mesma coisa com a 25 de março, gente.
25 de março. O documento acusa o Brasil de falhar ao combate à pirataria e falsificação. Eu não vou falar nada. Vou ficar aqui, ó. Quieta. Bom, gente, é isso aí, né? Videozinho mais longo pra vocês, mas acho que eu tinha muita coisa pra falar, muita coisa pra trazer, enfim. E eu espero que não tenha ficado viajado demais, é que eu fui ligando uma coisa na outra, ligando uma reflexão na outra. Mas é que esse assunto é um tipo de assunto que dá pra falar por horas, né? A única coisa é que eu acho que às vezes, por eu ser sozinha neste canal... Ai, eu vou chorar. Mentira. Por eu ser sozinha e não ter ninguém pra, tipo... Eu vou indo na minha linha de raciocínio e aí eu não sei se faz sentido pra vocês também, então eu espero que esse vídeo não tenha ficado confuso. Mas é isso, gente. Bom, o Trump, a pior notícia com relação ao Trump sempre vai ser a próxima, né? Eu acho que a gente tem que ter a consciência disso. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, ficamos por aqui. Não se esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.